bom dia a todo mundo, bom dia a todos que puderam estar participando hoje aqui do culto com a gente. É um prazer ter vocês aqui com a gente e a gente vai iniciar o culto nesse domingo de manhã e eu vou fazer uma oração para a gente poder começar esse momento juntos. Deus, eu te agradeço por mais um domingo, te agradeço por cada um que está presente aqui, Deus, mesmo cada um na sua casa, mas eu te agradeço porque a gente pode se reunir para poder estar prestando culto, Deus, a Ti, Deus, e que seja um momento que te agrade, um momento que alegre o Teu coração, Deus, e que seja um momento que o Senhor esteja conosco também durante todo esse culto, Senhor. Abençoa o pastor Daniel, que vai estar trazendo a mensagem para nós também, Deus, e que seja um tempo em que a gente possa realmente, Deus, estar te buscando e estar te adorando aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Antes da gente passar para o momento de louvor, eu só queria ler duas passagens aqui rapidinho. Ontem eu estava escutando um podcast aqui e ele falou dois versículos assim que me chamaram um pouco a atenção. Eu queria compartilhar com vocês. Primeiro está em Jeremias 7, 22. Jeremias 7, 22. Ele fala assim: porque eu não disse nem prescrevi nada a vossos antepassados, no dia em que vos fiz sair da terra do Egito, em relação ao holocausto e ao sacrifício. Entretanto, eu lhes ordenei o seguinte: escutai a minha voz, povo meu. Eis que eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. E o outro versículo está em Marcos 7, versículo 6. Aí Jesus está falando assim, né? Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o que ele falava lá quando o pastor lá estava falando, ele falava que nesses dois versículos ele traz muito disso, né? Que a adoração versus a obediência nossa, né? E principalmente lá em Jeremias ele fala que a obediência do povo de Deus era o que Deus estava pedindo daquele povo, né? E isso me fez pensar assim, né? Que a adoração, por mais importante que ela seja, por mais que a gente precise fazer, né? Ela acaba sendo uma consequência assim da nossa obediência, né? E eu tava pensando, né? Muitas vezes a gente não tá bem, muitas vezes a gente tá, sei lá, tá meio triste, né? A gente fala assim: nossa, vou começar a ir mais pra igreja, vou orar mais, vou cantar mais música, vou pôr mais músicas que eu gosto no carro, não sei o que, né? Mas raramente a gente fala assim: nossa, acho que as coisas não tão bom, vou começar a obedecer mais, preciso obedecer mais, ou se preocupar tanto com as nossas desobediências, as nossas aquilo que Deus tem pedido para nós e a gente não tem feito, né? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, que eu pensei, acho que foi sexta-feira ou quinta-feira. E agora a gente vai passar para o momento do louvor. Faz-me cair as
esse mundo vai passar, mas na verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor, me deu olhar. Esse mundo vai passar, mas a verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Amém, amém. Agora a gente vai passar por um rápido momento de testemunho, compartilhamento. Quem tiver alguma coisa para falar, é só se desmutar aí e pode compartilhar com a gente, tá bom? Então, vou dar uns minutinhos, quem quiser falar, tá liberado aqui o espaço. Bom dia a todos. Eu quero testemunhar sobre a saúde da minha família. Então, como vocês sabem, nós tivemos Covid aqui. A minha esposa teve o diagnóstico positivo para Covid, mas já se recuperou bem. Eu e meu filho, eu e o Felipe, não tivemos um diagnóstico.
porque não apresentamos sintomas aparentes, a não ser um leve resfriado antes que a Alessandra tivesse os sintomas. Então nós acreditamos que possivelmente nós tivemos também. Então estamos vendo um momento em que muitas famílias da igreja estão sendo enfrentando essa doença. Ontem mesmo conversando com o Dene precisou fazer um velório na cidade de Lins, ele me telefonou e falou: pastor, eu não posso ir que eu estou de quarentena também. Então nós estamos num momento assim que muita gente suspeita, outros com diagnóstico positivado, mas Deus tem sido fiel, tem cuidado de nós e até aqui temos sido protegidos e abençoados por Deus. Então, esse é o meu compartilhamento, peço que continue orando por minha família. Mais alguém? Aproveitando também do pastor, aqui em casa também a gente estava assim, mas na verdade a minha mãe ela começou a ter uns sintomas bem fortes assim, né? Fortes assim, bem característicos. E depois de um tempo eu também tive uns sintomas mais leves, mas eu tive também. Só que no final das contas nós dois testamos e deu negativo, né? Então, ou era ou não era o Covid, ou era alguma outra coisa, mas assim, a gente já sarou, a gente já tá bem, já estamos normais. Então agradecer a Deus por isso também, que não era Covid e o que era também já passou também. Oi, gente, bom dia. Dá para me ouvir? Eu estou no computador do Dandan agora. Eu queria, na verdade, agradecer por um momento especial que eu passo e acredito que a nossa igreja também esteja vivenciando. Primeiramente, pela classe de escola dominical que retornou. Eu não sei, acho que todos os professores devem sentir isso, mas meu coração se enche com muita alegria quando eu estou com eles, com os alunos, e eu aprendo muito. Eu sinto a dor da partida de alguns alunos, né? Mas a alegria da entrada de novos alunos com quem eu vou poder aprender bastante ao longo do tempo que Deus permitir que eu esteja com eles, né? Fiquei muito feliz também, porque a Sayuri está na sala, subiu, né, de turma. E ela veio falar comigo e perguntou se podia dar aula comigo enquanto não batessem os horários. Isso alegrou muito o meu coração. Outra coisa ligada a essa parte de aprendizado, que também me deixou muito feliz, e acho que outras pessoas também, né, os pastores e outros líderes, é que numa igreja tão pequena quanto a nossa, né, que a gente tem uns 100 e poucos membros, eu acho, né, nesse ano nós temos 10 pessoas iniciando os estudos no seminário. O Dandan está indo lá para o Palavra da Vida, fazer o curso de liderança, e a gente tem 9 pessoas iniciando os estudos, seja com uma ou duas matérias. Isso me deixa muito feliz. Conversei bastante com o pastor Augusto, né, sobre a importância da gente ter um alicerce forte. A gente tem um alicerce forte quando a gente tem membros, não só líderes, mas membros de igreja que estejam fortes, né? Então, eu agradeço, e hoje a gente vai ter o privilégio, né, de ter um dos responsáveis do seminário falando com a gente, né? Mas eu gostaria de expressar essa alegria, e eu acredito que seja a alegria de outros professores com relação à escola dominical, e também a alegria de outras pessoas com relação à ida do pessoal para o seminário. É isso.
Mais alguém? Última chance. Não? Então tá bom. Então agora a gente vai passar para o momento da mensagem. A gente tem o pastor Daniel Osley que vai trazer a mensagem para a gente. Eu vou passar para o pastor Augusto. Pastor, você já consegue orar pelos testemunhos e apresentar o pastor para a gente? Por favor. Sim. Valeu. Temos a alegria de receber o pastor Daniel Osley aqui nessa manhã e a sua esposa, a missionária Hope. É uma alegria imensurável tê-los aqui. O pastor Daniel é o diretor do nosso seminário, tem feito um trabalho de revitalização do nosso seminário e já estamos vendo os resultados disso, resultados concretos. Então, a dedicação da família Osley à igreja, particularmente a Igreja Metodista Livre, ao Reino de Deus em geral, mas particularmente a Igreja Metodista Livre e ao nosso seminário bíblico wesleyano, é um legado maravilhoso e uma contribuição inestimável ao Reino de Deus. Então, uma alegria imensa ouvi-lo nessa manhã. Também lembrando que a mãe do pastor Daniel faleceu na última quinta-feira, a missionária Elizabeth, mas o sepultamento vai ser no decurso da semana. E pelos preparativos da viagem, pela correria dele, eu achei natural que ele pedisse o cancelamento dessa palestra. Mas ele falou, não, eu quero falar, sinto necessidade de falar, e isso tem tudo a ver com a tradição da minha família e do legado dos meus pais. Então, pastor Daniel, que Deus o abençoe muito e que possa falar aos nossos corações a mensagem de Deus na manhã de hoje. Quero fazer uma oração e depois já passo a palavra para o pastor Daniel. Senhor, somos gratos pelos testemunhos que foram relatados. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem protegido as nossas famílias e temos enfrentado, Senhor, com serenidade essa pandemia. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco durante todo esse processo. Temos sentido o Teu cuidado, a Tua graça e a Tua proteção sobre as nossas vidas. Pai, que o Senhor abençoe o pastor Daniel na manhã de hoje, que ele possa ser um instrumento poderoso, Senhor, para transmitir, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor dê graça, o capacite, o encha com a unção do Teu Espírito e que realmente seja a Tua voz falando aos nossos corações. Que o Senhor console também o coração dele, Pai, pela perda, pelo momento em que a família atravessa, pela partida de sua mãe, que ele encontre muita graça e muita serenidade na Tua presença. É o que nós te pedimos na manhã de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Daniel, está com a palavra. Muito obrigado, pastor Augusto. Que alegria para mim estar aqui junto com vocês, congregando, louvando, ouvindo os testemunhos que foram dados. Que bênção, Deus tem estado conosco, né? Também nos protegeu aqui também de sintomas mais graves, quando eu peguei a Covid também, pastor, né? Faço parte do grupo agora, e que é um grupo que está crescendo muito, né? Eu estou percebendo muitas pessoas, né? Isso foi lá nos meados de janeiro, graças a Deus, passamos por este momento, Deus nos deu fortalecimento, proteção, até aqui nós moramos em São José dos Campos, e temos um membro da igreja aqui, do Conselho da Igreja Metodista, que é médica, então foi atendido em casa, né? Que chique, né? E nos deu toda a orientação, nos deu tranquilidade para atravessar aqui, porque ele tem sido fiel. Deus tem sido fiel para nós, tem nos protegido, acima de tudo, tem nos dado força nas tribulações, e este é o tema da minha mensagem hoje, né? Tribulação pessoal que eu estou passando, que é a perda da minha mãe, Dona Elizabeth Osley, uma pessoa muito querida, né? Quando a nossa mãe parte, parece que uma parte de nós fica vazio, sabendo que não está mais aqui nesse lado da eternidade conosco. Ela foi uma serva de Deus, ela foi uma pessoa que me mostrou o que é ser cristão.
sim, a decisão de ser cristão era totalmente minha. E um dia, com 14 anos de idade, eu tive que tomar essa decisão por mim mesmo, né? Mas ela me mostrou o caminho. Depois que eu me rendi aos pés de Jesus, ela mostrou o caminho. Foi uma pessoa muito atuante na minha vida, um exemplo, e também muito engajada na obra do Senhor, né? Meus pais serviram aqui no Brasil, meu pai já é falecido há 10 anos, e meu pai, Clarence Ausley, e Elizabeth vieram primeiro foram para o Haiti, sim, Haiti, ano de 51, lá nasceu o meu irmão mais velho, Felipe, e Haiti, como hoje, estava cheio de instabilidade. Tanto é que o jipe que meu pai dirigia foi tomado à força por uma facção de guerrilha lá, no dia em que o meu irmão mais velho nasceu. E aí vem as histórias missionárias, né? Deus ajudou, protegeu eles, o meu irmão Felipe ainda vive, palmeirense, roxo, está um pouquinho triste hoje, né? Ele foi criado aqui no Brasil, junto com o meu outro irmão, Paulo, que nasceu em São Paulo, o nome dele é Paulo e ele é São Paulino. Coitado. Mas eu sobrei para ser santista, né? Eu sou santista, sede santos, né? Então, eu fui criado no Brasil, né? E meus pais me deram um carinho por este país. Me deram, assim, um amor profundo para com o verde e amarelo, né? Meu coração é meio verde e amarelo e azul e branco do outro lado, né? Meu coração ama a nação brasileira e a minha oração a favor dele. Eles passaram esse carinho para mim. Eles amavam essa nação, amavam a igreja e serviram a igreja. Chegaram no Brasil em 1953, meu pai, minha mãe, com o meu irmão Felipe, ainda bebê em colo, e foram direto de São Paulo para Maringá. Gente, Maringá, naquela época, era uma cidade de 5 anos de idade, em 1952. Era só lama vermelha. Mas eles adoraram, ficaram firmes, eles nem falavam direito o português, tiveram que levar um intérprete com eles para fazer a obra do Senhor. Meu pai pegou bicho de pé, foi assim, as histórias aí, as adversidades são muitas, mas eles não desistiram, gente, não voltaram para a terra natal. Por quê? Porque Deus tinha dado uma outra terra para eles. Deus tinha chamado eles para sair da terra deles e ir para uma outra terra, uma terra vermelha, barrenta, mas foi a terra que Deus escolheu. E depois mudaram para São Paulo para aprender a língua portuguesa. Meu irmão Paulo nasceu em São Paulo e aí continuaram seu ministério em Londrina, onde serviram a igreja missionária. Meu pai era evangelista. Trabalharam no Instituto e Seminário Bíblico de Londrina, minha mãe foi deã e professora, e meu pai levava caravanas evangelísticas de alunos todo final de semana, para ir para Marialva, Maringá, Apucarana, Arapongas, cidades ali nas imediações de Londrina. Os alunos do ISBEL, né, Instituto Bíblico e Seminário de Londrina, faziam essas viagens, né? Então, é um legado que eles deixaram para mim, né? Um amor pela nação brasileira, e quando Deus tocou no meu coração, primeiro me chamando a Ele, relacionamento pessoal é o nosso primeiro chamado, aí Deus tem um chamado para cada um que está me ouvindo aqui, sim, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, na sua família, com os seus colegas de trabalho, você tem uma missão a cumprir, né? E devemos saber disto e agradecer a Deus disso e cumprir isto com alegria, mesmo com as adversidades. Talvez você não tenha que lidar com bicho de pé, mas tem outros bichos aí correndo solto, né? Querendo atrapalhar a nossa jornada, querendo nos distrair da nossa missão. Gente, não vamos deixar as distrações, as seduções, as intimidações nos desviar do plano de Deus, da missão de Deus para as nossas vidas, né? Então, sim, meu coração está triste, estarei viajando para os Estados Unidos para o funeral e culto memória da minha mãe, estarei com meus irmãos, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, tenho 2 filhos, né? Eu e Hope temos 2 filhos,
que moram lá, e um que mora aqui no Brasil conosco, e um que mora em Belize. Acho que é o legado de missões, espalhar para levar a palavra, né? E então, eu agradeço as suas orações. Eu creio que Deus tem um propósito nessa viagem, além, sim, de estarmos enlutados e tristes e, ao mesmo tempo, celebrando, gente. A gente vai celebrar a fé da minha mãe, a fé que você tem, a fé que nós temos. E Hebreus, capítulo 2, fala de uma grande nuvem de testemunhas. E minha mãe agora faz parte desta grande nuvem de testemunhas que foram fiéis, que foram pessoas que deram testemunho, não abriram mão da verdade de Jesus Cristo, não abriram mão de seguir a Deus, não abriram mão de obedecer à ordem de Deus. E nós precisamos desta nuvem de testemunhas, porque o mundo, a carne e o inimigo, o diabo, quer nos tirar do sério. Ele quer nos tirar do nosso foco. E são tantas as artimanhas dele para fazer isto. Então, eu louvo a Deus por esse legado que eu tenho, né? Meus pais plantaram igrejas em Londrina, em Maringá, em Neves Paulista, que é no interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto, plantaram igrejas aqui em São Paulo, na região da Grande São Paulo. Estiveram engajados em muitas iniciativas missionárias da Igreja Metodista Livre e da Igreja Missionária aqui em solo brasileiro. Eu louvo a Deus, grande é o Senhor, Ele é o nosso Deus e Ele é aquele que está conosco. Minha mãe está na eternidade. Eu estou lembrando muito sobre a eternidade, sobre o fato de que a morte física aqui deste lado, não é a última palavra. Na verdade, o nosso tempo aqui, como diz Tiago, é como um vapor, que logo não é mais. E Deus nos leva para a vida eterna, né? Então, que nós possamos viver em função da eternidade no nosso dia a dia. Como disse Jesus na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João. Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Guarda-os do mal. Então, amados, estamos nesse mundo, mas os valores, as prioridades, as narrativas deste mundo não são nossas. Nós estamos submissos ao Deus eterno. E que nós possamos ser testemunhas desta grande verdade para as pessoas com quem eu e você, nós temos contato diariamente. A minha mensagem hoje para você se encontra no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, começando com o versículo 10. Ouça bem a leitura da palavra de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai aos pés a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada, e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada ao abrir a minha boca a palavra, para com intrepidez ou coragem fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpri fazê-lo. Amém. Obrigado, pastor, por compartilhar a tela com o versículo. Vamos orar. Pai, esta é a sua palavra, ela não é minha. E o Senhor quer fazer esta palavra viver em nossa consciência, em nossa mente, em nosso coração. Então, Pai, unge as palavras dos meus lábios. E que o Senhor possa habitar no entendimento de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta manhã, para que possamos ser renovados pela verdade, limpos, purificados pela Tua palavra e fortalecidos em nossa fé, em nome de Jesus. Amém. O título da minha mensagem é Fortalecidos no Senhor. Esta é a porção final da carta de Paulo aos Efésios. Ele está concluindo a sua carta, ele está trazendo aquela última palavra. Ele começa esse texto quanto ao mais, ou seja, resumindo tudo, falando alguma coisa importante para vocês, igreja, que estão em Éfeso, vocês que estão recebendo essa carta. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A palavra dunamis e exousia, que é duas palavras gregas aqui para poder, né? O poder é do Senhor e a força do seu poder. 3 vezes esta palavra é usada. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, gente, na igreja vocês precisam de força. Vocês precisam de poder. E vocês... O meu desejo como pastor, o meu desejo como líder de vocês é que vocês sejam fortalecidos no Senhor. Precisamos desta força, deste poder. E Paulo, como um bom líder cristão, apostólico que ele era, ele estava dizendo, eu quero que vocês sejam fortes. Eu quero que vocês sejam cristãos fortes, cheios de força, cheio de poder, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 2 vezes ele deixa bem claro que a força não é nossa. Ser fortalecidos como? No Senhor e na força do seu poder. Então, precisamos ser fortes e entender ao mesmo tempo que essa força ela não vem de nós, ela não é nossa. Ela vem de fora, ela vem do alto, ela vem do Espírito, e ela vem sobre nós para sermos fortalecidos. Paulo, ele entende que a igreja, que eu e você, todos nós que estamos numa luta. Estamos numa batalha. Ele começa a falar sobre uma armadura. E quando se fala de armadura, se fala de guerra. Se fala de batalha, se fala de conflito armado. E ele usa esta analogia, esta metáfora, esta comparação, essa linguagem. Por quê? Porque ele sabe que passamos por tribulações, passamos por adversidades. O próprio Jesus disse aos seus discípulos, neste mundo, vocês vão passar por tribulações, aflições. Gente, isso é uma ocorrência diária. Passamos por aflições. Cada um que está me ouvindo isso tem a sua cruz que precisa tomar todos os dias. Eu não sei qual é a sua cruz. E muitas vezes o mal vem de onde menos esperamos. Às vezes até de pessoas que fazem parte do nosso convívio mais próximo de nós. Mas a luta existe.
ela está ao nosso redor. E Paulo reconhece isto. Moisés, os profetas, Jesus, os apóstolos, entenderam isto. O próprio apóstolo Paulo entendeu isto. Eu dei a matéria no nosso seminário do livro de Atos. Impressionante, né? Já tinha lido, já tinha percebido, já tinha feito vários estudos neste texto, mas aí eu observei como Paulo colocou em prática isto. Ele apanhou, ele foi deixado por morto numa cidade chamada Icônio. E depois de Icônio, ele também apanhou em Antioquia, da Pisídia. Não aquela Antioquia da Síria, mas a Antioquia da Pisídia. Precisa você fazer o nosso curso para aprender esses detalhes. Talvez você já saiba, né? Pastor, já estou querendo mais alunos de Brasília aqui. De Marília, não Brasília. De Marília, para fazer o nosso curso. Mas ele apanhou, ele foi deixado por morto. Mas aí diz que os discípulos rodearam dele, versículo 20 do capítulo 14, você não precisa abrir, mas só ouvir essa leitura, ele se levantou. Ele entrou na cidade, no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo, olha só, Paulo ele estava ainda sentindo dolorido de ter apanhado a ponto de ser deixado por morte. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade de Derbe, e feito muitos discípulos, Paulo também cumpriu o mandamento de Jesus, ele tinha feito muitos discípulos, eu amo essa frase, aqui no livro de Atos 14, tinha feito muitos discípulos, ele voltou, sabe para onde ele voltou? Na cidade onde ele apanhou, em Listra, Icônio e Antioquia. E aí o texto, aqui no capítulo 14 de Atos, versículo 22, diz, fortalecendo a alma dos discípulos. Gente, fortalecendo, ele que precisava ser fortalecido, e ele estava fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Imagina se ele não tivesse voltado para aquelas cidades. Imagina se ele tivesse voltado para Antioquia, lá da Síria, para a igreja, para se recuperar dos seus ferimentos. Ele disse, não, o evangelho é mais importante. Eu estou ferido, mas eu vou agora voltar para esta cidade, mostrando o quê? Olha só o que ele fez. Exortando-os a permanecer firmes na fé. E mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. Paulo tinha passado por uma tribulação, Paulo também reconheceu que eu e você passamos por tribulações. E passando por essas tribulações, fortalecidos no Senhor, nós vamos entrar no reino de Deus. Talvez você está passando por uma tribulação e quer jogar a toalha, quer desistir da parada. E Deus está dizendo para você, hoje, na sua palavra, não faça isso. Seja fortalecido no Senhor, seja fortalecido na força do seu poder, que está à sua disposição hoje. A natureza da nossa batalha, ela é um outro detalhe que Paulo deixa bem claro aqui. Ela é espiritual. O nosso maior inimigo é espiritual, é o diabo, e a ação dele, a ação do diabo no mundo, o mundo, e a ação do diabo também na nossa própria carne, sim. Então nós temos que ter compreensão da dimensão da nossa batalha, irmão. Que ela não é contra as pessoas. Só quando as pessoas estão agindo em nome da carne, e em nome do diabo, que a gente pode resistir o que elas querem nos oferecer. Nós não resistimos a ela. Nós amamos e procuramos apresentar a fé, oferecer o arrependimento a essas pessoas para elas saírem das trevas, como um dia nós saímos das trevas, para elas saírem da desobediência, como nós um dia saímos da desobediência. Quando saímos da perdição e agora fomos achados, temos que entender a natureza da nossa batalha. Ela é espiritual. E por isso que as nossas armas, elas não são humanas. Não é estratégia, não é processo, não é projeto que vai nos dar a vitória como igreja do Senhor Jesus Cristo.
mesmo sendo interessante e importante estas coisas. O que vai dar vitória e crescimento e poder para crescer para a igreja é a oração e a palavra de Deus. Por quê? Porque a nossa batalha, a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue. Ela é espiritual. Ela entra numa dimensão que somente na oração, na leitura e na meditação da palavra nós temos fortalecimento para combater, para lutar, para vencer. A armadura, Paulo deixa bem claro 2 vezes nesse texto, ele deixa bem claro que a armadura é de Deus. Revesti-vos, ele diz aqui, no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E aí no versículo 13, tomai toda a armadura de Deus. E no versículo 17, tomai também o capacete da salvação. A salvação é de Deus, ela não é nossa. Deus nos oferece, nós não merecemos, é um dom gratuito, a vida eterna, através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, a armadura ela é de Deus, gente, ela não é nossa. Mas uma coisa que fica claro aqui é que esta armadura, ela tem que ser vestida. Eu tenho a minha parte, você tem a sua parte. Revesti-vos, versículo 11, versículo 13, tomai, versículo 17, tomai. Essas são verbos de ação que Paulo está incentivando a igreja a ser proativo em tomar a armadura de Deus. Isso me faz lembrar de 2 histórias do Antigo Testamento. Um de Jacó, num lugar chamado Peniel. Ele estava diante de uma grande tribulação. Jacó ia encontrar o seu irmão Esaú. Ele ia se encontrar com o seu irmão Esaú, que ele não tinha visto em 20 anos. E este irmão Esaú tinha jurado ele de morte. E agora ele estava voltando para se encontrar. Depois de 20 anos, ele estava voltando para se encontrar com o Senhor. Ele disse, eu não consigo fazer isso sozinho. Que maravilhoso, gente. Você não consegue atravessar a sua tribulação sozinho. Ele colocou o joelho no chão e ficou de vigília. Ele fez uma vigília individual. Ele fez uma vigília, só ele e Deus. Talvez é necessário, quando Deus nos acorda na madrugada, fazer uma vigília com o Senhor. Ele orou, ele buscou, ele lutou com Deus, diz o texto bíblico, e ele venceu. Agora, o nome dele foi mudado. O nome dele era Jacó, que significa trapaceiro, e se tornou Israel, que significa ele lutou com Deus e venceu. Que coisa, gente. Temos que ser intencionais em tomar a armadura de Deus, receber a bênção de Deus. Ele lutou com Deus. O nome dele mudou, Deus quer mudar o seu nome. Deus quer mudar a sua identidade, como ele fez com Jacó, porque quando nós entendemos e nos firmamos a nossa identidade em Cristo, gente, nós estamos revestidos do poder de Deus. Nós estamos revestidos da verdade. E outro exemplo, que eu acho tão gráfico, assim, tão ilustrativo, é Davi e Golias, essa história que você aprendeu aí na escola bíblica dominical. Ele enfrentou um grande gigante, um adversário que parecia impossível. Ele, como um jovem inexperiente, ele não era guerreiro ainda, ele era inexperiente em batalha, em manobras, em habilidade de guerreiro, mas ele tinha o essencial, estava correto na vida dele. Golias vivia a sua realidade. A realidade de Golias era uma realidade materialista, era uma realidade humanista, era uma mentalidade secularista. A de Davi era divina, ela é eterna, porque ele tinha uma santa consciência, que nós precisamos. Ele tinha uma santa consciência que ele era servo de Deus.
Ele tinha uma santa consciência que ele fazia parte do exército de Deus, mesmo oficialmente ele não fazendo parte daquele exército. Interessante, essa história é tão rica. E aí ele ouve a chacota, o desprezo, o escárnio de Golias. Olha, Davi, eu vou cortar seu cachorro. Muitas vezes nós, na nossa fé cristã, somos chamados de cachorro, de pessoas que odeiam, que julgam, que condenam. Tem muita mentira, muita adversidade vindo contra os cristãos. Davi enfrentou isso com o Golias, que disse que debochou dele. Você já foi debochado porque você é um cristão? Davi foi. E ele disse, olha, seu Golias, sabe de uma coisa? Hoje eu vou cortar a sua cabeça. Hoje eu vou entregar a sua carne às aves. Porque eu estou vindo a você não no meu poder. Eu estou vindo aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Meus amados, Davi tinha se revestido da armadura de Deus. E essa história, você que já conhece ela bem, talvez alguns... Ele foi oferecido pelo exército de Israel uma armadura. A própria armadura do rei para enfrentar esse guerreiro Golias. Ele tentou, mas disse, não, esta armadura não cabe. Eu não vou usar esta armadura para enfrentar o inimigo. Ele foi sem aquela couraça, sem aquela armadura. Ele não foi com isso. Ele se revestiu do poder de Deus. E naquele dia, ele venceu. Golias foi decapitado. E o exército de Deus prevaleceu. Gente, que exemplo. Talvez você esteja enfrentando algo e querendo usar armas que este mundo usa. Intriga, jeitinho. Não faça isso. Coloca toda a armadura de Deus. E aqui Paulo, provavelmente Paulo estava ali na prisão, porque ele escreveu esta carta numa grande adversidade. Ele tinha sido acusado falsamente, que já é uma grande adversidade. Não sei se você já foi acusado falsamente, mas é terrível. As pessoas não interpretam corretamente o que você diz e o que você faz, e julgam você mal. Paulo foi julgado mal e foi até encarcerado como inimigo do Império Romano. E ele estava ali preso, detento, ele ficou não uma semana, ele não ficou 2 meses, ele ficou 2 anos encarcerado numa prisão romana, e todo dia ele via o soldado romano. E o soldado romano em guerra ou na retaguarda sempre vestia aquela mesma armadura. Porque o soldado romano tinha que estar preparado a qualquer momento para a ação. Assim, o soldado romano era preparado. E Paulo, ao invés de sentir pena de si mesmo e perguntar, por que está acontecendo comigo? Não, isso acho que nem passou pela cabeça dele. Ele entrou na prisão e já começou a mandar uma carta para esta igreja, orar por aqueles irmãos, ele já começou a evangelizar os soldados romanos que estavam ali, e a imaginação dele não ficou com medo, porque quando a gente fica com medo, a nossa imaginação ela paralisa. Pelo contrário, ele venceu o medo com a coragem. E quando nós estamos descansando no Senhor, a nossa imaginação, ela flui, ela é batizada no Espírito Santo, nós começamos a imaginar as grandiosas coisas de Deus. E Paulo olhou para aquela armadura humana, ele contemplou aquela armadura daquele soldado e ele disse, gente, aqui existe uma ilustração para todo cristão. Eu vou escrever isso na minha carta aos Efésios. Os cristãos precisam ser fortes como esse, e preparados como esse soldado romano é forte, como ele está preparado. Aí ele pegou peça por peça daquela armadura romana e fez uma aplicação para aquilo que eu e você precisamos para vencermos, para sermos fortalecidos. Ele disse, olha, o cristão precisa ser verdadeiro e compreender a verdade. E recusar o que o mundo chama de verdade. Porque o mundo também tem a sua versão da verdade. Ela é mentirosa, ela é enganosa, ela é.
mas ela sai em papel de brilho. Nos grandes jornais e nas revistas são promovidas ideias que são entendidas como verdadeiras, mas são falsas, são enganosas. E o cristão não pode estar revestido, não pode buscar a verdade no mundo. O mundo não conhece a verdade. Porque para o cristão a verdade não é um conceito, não é uma premissa filosófica, é uma pessoa. E quando nós estamos fortalecidos em Cristo, que é a verdade, o caminho e a vida, ele é a verdade. O cristão entende que a verdade se encontra, se conhece, se entende no intelecto, no coração, nas nossas ações, nos nossos relacionamentos, quando nós estamos submissos à vontade do Senhor Jesus Cristo, que é a verdade. É em Cristo que nós conhecemos a verdade. A verdade se conhece num relacionamento íntimo e pessoal com Deus Todo-Poderoso, porque nós adoramos o verdadeiro Deus. O Deus vivo e verdadeiro. Então, nós precisamos nos revestir da presença santa, pura, augusta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade, o mundo diz que existem muitas verdades. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Relativando a verdade, errado. A verdade, ela foi revelada por Cristo aqui na palavra de Deus. Nós conhecemos, nós temos o nosso centro de consciência, de intelecto, de sentimentos, de relacionamentos aqui na palavra de Deus. Ela é suficiente, ela é verdadeira, ela é plenamente compreensível. Mas, pastor, às vezes eu não entendo o que a Bíblia diz. Trabalhe, se esforce para entender. Converse com pessoas que são cristãs, que têm mais conhecimento. Você precisa andar na verdade, e a verdade está em Cristo e na sua palavra. Na sua palavra. O cinto da verdade, a couraça da justiça. Olha só, o mundo também tem o seu conceito do que é justiça. Né? Então, até chamando aí de uma justiça social, por exemplo. Mas o que é isso? E se você for fuçar e ver, não tem base bíblica, não tem base cristã. Nós temos que estar revestidos da justiça, mas da justiça de Deus. Não exceder. E muito a justiça dos fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. O que Jesus estava dizendo? Existem vários conceitos de justiça que são promovidos na religião, na política, nas universidades. Existem conceitos de justiça, mas o cristão ele tem que estar armado não com a falsa justiça, mas com a verdadeira justiça em Jesus Cristo, porque ele também é a nossa justiça. Você quer viver uma vida justa? Olhe para Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, que vai te conduzir a viver uma vida justa nos seus negócios, nos seus relacionamentos, nos seus contratos, no seu trabalho, na sua forma de conduzir os seus negócios. Você vai ser justo. O justo vive pela fé, porque é pela fé, é através desse relacionamento com Deus que nós agimos e entendemos o que é justo e agimos de acordo com o que Deus nos revela. E devemos calçar aos pés o maravilhoso Evangelho. O Evangelho significa boa notícia do Evangelho, que é a paz. Olha só, o mundo também tem o seu conceito de paz, não tem? Fala-se muito de paz. Não, tem muita divisão, temos que ser mais unidos, mas se você for ver o que eles pensam sobre a paz, você vai ver que não é bíblico e não é cristão. A nossa paz tem que ser de Cristo. Jesus disse, a minha paz vos dou. Mas eu não dou a minha paz como? Da mesma forma que o mundo a dá. João capítulo 14, versículo 24 e 25.
Então, nós temos que calçar aos pés essa paz, para levar a verdadeira paz para as pessoas. As pessoas, quando nós levarmos a paz de Deus na casa, ou na convivência, na nossa escola, do nosso trabalho, as pessoas podem aceitar a paz de Cristo ou podem rejeitá-la. Deus respeita o livre-arbítrio. Mas Ele dá a nós, como discípulos dele, como cristãos, a incumbência de levar a paz dele. E se você for recebido numa casa, eles estão recebendo a paz de Deus. Interessante essa cadeia de paz, essa cadeia de ministério que a igreja tem. Porque Jesus disse, quando as pessoas te recebem, elas me recebem. E quando elas me recebem, elas recebem o Pai. Eu acho isso maravilhoso. Gente, a nossa responsabilidade como igreja, é grande. Mas temos a armadura de Deus. Ele diz, calçai aos pés o evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Outro conceito, fé. O mundo também tem a sua ideia de fé. Mas a fé viva e não a morta é a fé verdadeira. O justo viverá pela fé. Se a pessoa diz que tem fé, mas não ama o seu próximo, a sua fé não tem nada de verdadeiro. Mas a fé de Deus, quando nós estamos cheios de fé, quando nós lançamos fora toda a nossa incredulidade, porque a incredulidade barra a nossa vida espiritual, aí, quando nós embraçamos o escudo da fé, os dardos vão continuar vindo. Não é que a gente agora não vai passar por dardo inflamado do inimigo. Pelo contrário, o pessoal vai lançar os seus dardos inflamados contra nós. Mas, pelo qual vocês poderão apagar, extinguir todos os dardos inflamados do inimigo. Não alguns dardos, todos os dardos inflamados. Se você embraçar o escudo da fé. E ele continua, tomai também o capacete da salvação. Aqui se fala de esperança. Gente, esteja seguro na sua esperança. Coloca isso como capacete. Não permite que o inimigo acuse você de não ser filho de Deus. Se você é remido pelo sangue do Cordeiro, você precisa aqui mentalmente saber que você é salvo, que você é remido pelo sangue do Cordeiro, que você está revestido da salvação que Deus te deu. Então, tendo essa esperança, a gente está bem armado, porque o inimigo ele é sutil. Como um amigo meu disse aqui, o diabo é sujo. Ele sabe entrar sorrateiramente e tentar minar a nossa identidade, nossa esperança. Não, deixa de crer nessa coisa de céu, nessa coisa... Não, gente, o céu é o meu lugar. Eu estou aqui temporariamente. Mas Jesus já foi preparar o meu lugar. Mas enquanto eu estou aqui, eu vou colocar esse capacete da salvação para poder levar, para poder ser efetivo, ser fortalecido na minha fé. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como nós precisamos da palavra de Deus em nós, nos fortalecendo, nos purificando. Jesus disse aos seus discípulos, vocês já estão limpos por causa da minha palavra. A palavra de Jesus limpa. Leia a palavra, medite na palavra, conheça a palavra. Ela vai te limpar, ela vai não só te limpar, mas vai te purificar e te fortalecer. Como nós precisamos meditar. Não basta só ler e estudar. Isso é importante. Eu sou diretor acadêmico, do nosso seminário, e eu entendo a importância de conhecimento bíblico. Mas temos que meditar. Essa palavra tem que se tornar parte da nossa consciência, da nossa alma, da nossa forma de nos relacionar conosco mesmo, com as outras pessoas, com o mundo, com o próprio Deus. É importante nós meditar. Não basta só ler e estudar. Temos que deixar aquela verdade descer para a nossa consciência, nosso intelecto. Nós temos que agora enxergar o mundo com os olhos da fé.
através da leitura da palavra de Deus. E Paulo, aqui também escrevendo à igreja, diz, com toda a oração e súplica orando em todo o tempo no Espírito. Para isto vigiando. Então, não só orando sempre, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, você só ora uma hora por dia. Não, você deve orar 24 horas por dia. Mesmo conversando com um colega, com um amigo, com um parente, que você possa estar conversando também com Deus. E essa conversa com Deus, que nós chamamos de oração, ela vai fluir também na conversa com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus colegas de trabalho, com até pessoas estranhas que você vai encontrar no ônibus, ou que você vai encontrar na rua, mas o importante é você estar em oração, em comunhão com Deus, em cada momento da sua vida. E, finalmente, todo tipo de oração. São vários tipos que a Bíblia nos ensina. Fala sobre súplica, intercessão, oração, a própria palavra oração é usada. Então, nós temos aí várias formas de orar. E sempre, nem sempre, mas muitas vezes Paulo coloca, quando ele incentiva a igreja a orar, ele sempre termina com ações de graça. Gente, a oração deve ser feita num espírito de gratidão. Estamos intercedendo? Sejamos gratos. Estamos suplicando? Sejamos gratos. E devemos suplicar, e devemos interceder. Estamos adorando, estamos louvando com gratidão. Estas são as armas de Deus. Não aceite imitações. Como diz lá a propaganda, recuse imitações. Coloque somente a armadura de Deus. E cuidado, porque tem muita gente que quer substituir a verdade, a justiça, a paz, a esperança e a fé com outros conceitos que não sejam bíblicos e cristãos. Cuidado. Quero encerrar a minha mensagem hoje olhando um pouquinho de perto o versículo 13. O versículo 13 aqui desse texto. Se você for proativo em receber esta armadura através da oração, através da meditação na palavra, qual é o resultado? Portanto, tomai a armadura de Deus. Para quê? Então, se você fizer nosso seminário, você vai sempre prestar atenção nessas conjunções. Para quê? Aqui, para quê? Você precisa tomar essa para que você tenha 3 resultados na sua vida cristã. Olha só. A primeira é a capacidade de resistir o mal, resistir o engano, resistir às mentiras, resistir às seduções que estão sendo lançadas contra você o dia todo. Para que possais resistir no dia mau. Sim, um elemento importante na vida cristã é esta resistência ao mal. Não faça tratado, não faça acordo com o mal. Resista, repudie. Não tenta unir-se ou aceitar aquilo que é inaceitável. Quando você está revestido, você vai resistir no dia mau. E aí Paulo coloca essa segunda parte de uma forma assim tão maravilhosa. Olha a confiança de Paulo em Deus, mas também na igreja. Ele diz aqui, e depois de terdes vencido tudo. Olha a confiança de Deus na armadura de Deus quando ela é vestida pelo cristão. Depois de terdes vencido tudo. Ele não diz, e assim vocês vencerão tudo. Não. A confiança é tão forte de Paulo na providência de Deus para a sua vida, que ele diz, você é um vitorioso. Lá em Romanos 8, ele diz, nós somos mais do que vencedores, por meio de Jesus Cristo. E ele, voltando a citar também, João 16:33, nesse mundo passeis por aflições, mas tenham bom ânimo, por quê? Eu venci o mundo.
Então, existe uma segurança de vitória. O cristão não é miserável. O cristão, ele não é da derrota, ele é da vitória. Por quê? Porque ele está revestido, como Davi estava diante de Golias, não da armadura humana, mas divina, de Deus, eterna, que resiste e vence. E, finalmente, essa última frase: depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Paulo queria que a igreja fosse inabalável. Meu amado irmão aqui que está me ouvindo, Deus quer que você tenha uma vida cristã, uma vida inabalável. E que ela permaneça inabalável. Nesses tempos de tanto abalo, precisamos nos revestir da armadura de Deus. Eu quero orar agora por você. Eu quero orar pela igreja. Que você possa receber esta armadura hoje, ser proativo e reconhecer que só com oração, com a palavra de Deus, é que nós nos revestimos deste poder. É assim que nós recebemos poder. Jesus disse, ele não disse, melhor, vocês têm o poder para ser minhas testemunhas. Não, ele disse, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para ser minhas testemunhas. Oremos. Pai, te louvamos pela tua palavra, ela é forte, ela é viva, ela é verdadeira, ela penetra como uma espada de 2 gumes, lá no fundo do nosso ser, ela divide, ó Pai, ela nos chama para nos aproximar de Ti, que é o grande sumo sacerdote, aquele que abriu o caminho, aquele que rasgou o véu, aquele que nos dá acesso à presença santa e poderosa do nosso Deus. Abençoe a Igreja Metodista Livre de Marília, os pastores Bolivar e Augusto. Abençoe os irmãos da igreja, Pai. Fortalece essa igreja, Pai, para que o testemunho de Cristo brilhe forte e firme, que eles possam resistir no dia mau, que eles possam viver na confiança da tua vitória sobre a vida deles, que eles possam permanecer inabaláveis, ó Pai, diante de tamanha oposição que está se levantando mais e mais contra a sua igreja fiel e verdadeira. Oh Deus, que sejamos revestidos do teu poder, que sejamos firmes, abrindo, não sendo vencido, não recuando, mas avançando, ó Pai. O Senhor não quer uma igreja que recua ante os desafios, mas que avance e que vai em frente e que abre novas frentes de trabalho e que evangelize mais e mais pessoas, ó Pai, para que mais e mais pessoas possam conhecer o maravilhoso Evangelho, que possamos de fato calçar aos pés, ó Pai, o preparo do Evangelho da paz, para irmos e fazermos diferente aonde o Senhor tem nos colocado. Essas bênçãos todas eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Augusto. Eu vou dar a bênção apostólica nesse instante. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Pastor Daniel, que palavra maravilhosa, que encheu os nossos corações e nos desafia poderosamente na manhã de hoje.